Alô, pessoal, tudo tranquilo? Todo mundo animado com as notícias? Espero que estejam, né? Porque, vou repetir sempre, quanto pior fica, mais rápida a mudança. Olha, algumas notícias do dia. O governo Bolsonaro assina intenção de compra de 100 milhões de doses de vacina da Pfizer e 38 milhões de doses da Johnson & Johnson. Bolsonaro está fazendo o que lhe compete. As pessoas querem vacina, estão aterrorizadas, ele está certíssimo em viabilizar a vacinação. Ah, mas não tem segurança, a Anvisa está aprovando cheio de ressalvas, acompanhamentos e podendo suspender a qualquer momento, sem problema, né? Se criou um estado de emergência, um estado de calamidade pública. Não vou nem entrar no mérito se ele é real ou está politizado em função de interesses escusos da NOM, da Nova Ordem. Para mim é esse caso, né? Foi politizado. Mas o que importa é o seguinte: a engenharia social foi feita, foi bem feita, e as pessoas estão querendo vacina. Então, o Bolsonaro, no papel de presidente da República, né, de chefe de governo, está viabilizando essas vacinas. E cada um responde pelos seus próprios atos. Aí entra a ideia de autorresponsabilidade por meio do exercício pleno da liberdade de escolha, que é tomar ou não a injeção. Então, está certo, presidente, em viabilizar essas doses, né? Bom, o Senado aprova a PEC emergencial em primeiro turno, 44 bilhões para novo auxílio emergencial, ou seja, a população empobrecida, desempregada, empresas quebrando, governadores tocando estado de sítio, de uma forma mascarada, mas é isso que eles estão fazendo, até pior, em seus âmbitos de governo, tudo mascarado com a farsa da democracia, entre aspas, e vem aí o auxílio emergencial para dar conta de tudo isso. O governo dando na boquinha dos brasileiros que estão empobrecidos, necessitados, efetivamente necessitados, mas por causa dos próprios governantes. A gente vê esse ciclo, como é que esse ciclo nefasto, vicioso, construído sobre a falácia da democracia. A gente elege governantes por um sistema eleitoral, eu diria, para lá de suspeito, governantes que nos destroem, nos deixam em estado de necessidade, que inviabiliza o nosso crescimento por esforço. Sempre tem uma burocracia, sempre tem um empecilho que impede a pessoa de prosperar, e eles cada vez mais enriquecidos, até chegar ao ponto que a gente está hoje, de a federação destroçada, um Estado confederado, produzido por decisão judicial, aberrações acontecendo a todo momento, e aí tendo um governo que entrou com um discurso liberal, com um discurso conservador, acaba tendo que agir exatamente como faz um governo essencialmente socialista, dando esmolas para as pessoas, que são hoje reféns dos próprios que elas mesmas elegeram. Realmente é impressionante esse estado de coisas que a gente está vivenciando hoje. Eu tenho falado, como está não fica, e cada vez eu fico mais convencido disso. O Chico, tudo bem, Chico? Frase do doutor Loyola, abraço, Loyola. O ponto de bifurcação na estrada foi mais ou menos entre fevereiro e abril do ano passado. Agora aguenta o Trump. Exatamente. Ali, eu diria, foi demonstração de força. Quem demonstrou força implantou a sua vontade. Quem demonstrou fraqueza virou refém. Quem demonstrou força foi o tribunal e o Congresso. Quem demonstrou fraqueza foi o presidente da República. E digo tranquilamente, poderia ter sido o inverso, porque quem tem a força efetivamente é o presidente da República. A gente vive uma ditadura da toga meia boca, patrocinada por pessoas, eu diria, são leões sem garras e dentes, ou águias sem bicos e garras. Mas a gente, tudo a farsa da democracia, a ditadura do politicamente correto, dando as cartas. Então, bom, o comércio de São Paulo prevê desespero e prejuízo bilionário
com lockdown imposto pelo governador. Isso aí é previsível, Mais um, né, atuando ali em parceria com os demais governadores, fechando seus estados. Aqui no Rio, né, o prefeito Eduardo Paes já deu o ar de suas graças, né, ou da desgraça, né, vai fechar junto com o governador, começa a partir das 17 horas, né, e sempre com as desculpas farrapadas de proteção da saúde, os empregos que se danem, né, e eles recebendo os próprios salários, tendo suas seguranças privadas garantidas por órgãos do Estado, que é a Polícia Militar, né, e fica por isso mesmo. Bolsonaro, eu comentei isso ontem, vou falar de novo, Bolsonaro, né, disse lá, se o STF autorizar, estou pronto para botar o meu plano contra a pandemia em prática. Olha, eu fico, sinceramente, eu não sei qual é a razão de Bolsonaro falar isso. Né? A única justificativa que eu vejo para ele falar isso é dar uma satisfação para a população, dizendo que ele sabe o que fazer, que ele tem como evitar essas aberrações de fechamento de tudo, né, de desempregos e de quebra de empresas. Não há outra razão, ou seja, é uma fala, na minha ótica, populista. Tá? É uma presidente da República, com o poder que ele tem em mãos, né, com a ordem jurídica que ele tem em mãos, ele não precisaria estar falando essa bobagem. Ele poderia fazer bem diferente. Aí que está. Por que não faz? Eu ainda bato na tecla. Algo está para acontecer. Não tem como aceitar que não haja uma estratégia militar para colocar fim nessa farra, nessa desordem, nessa balbúrdia, eu diria, nessa tentativa grosseira de implantação de um Estado socialista aqui no Brasil, de um regime socialista, melhor dizendo. Então, assim, eu não gosto desse tipo de fala do presidente, me irrita pessoalmente. Eu não vou chamar o presidente disso daquilo, porque eu sei que ele não é. Tá? Por alguma razão, ele está, dentro desse contexto, emitindo essas mensagens desencontradas. Uma hora ele pede quase clemência, para o STF ter compaixão da população e deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Noutra hora, ele diz que a nossa bandeira jamais será vermelha e que nossas liberdades jamais foram tão ameaçadas, mas que as Forças Armadas estão aí atentas para defendê-las. Então, são os discursos desencontrados. Então, por que isso? O Mourão falando, não, a gente fechar tudo seria uma ditadura. Se ele fala isso em âmbito nacional, é óbvio que ele sabe que o que está se fazendo em âmbitos regionais, nos estaduais, são medidas ditatoriais. Então, assim, são mensagens truncadas dentro de um governo. Isso me leva a crer, reforça tudo que eu venho falando. Tem algo por trás que a gente não sabe. A gente está sendo testado em nossos nervos, está sendo obrigado a repensar o próprio sentido da vida, entender por que estamos passando por isso. Esse é um momento grandioso da história brasileira, e quem aproveitado, eu diria que sairá muito mais forte e engrandecido. O que mais aqui? Professores que fizeram ataques a Bolsonaro são advertidos, meramente advertidos. Você pode, o professor de rede pública pode bater no presidente, xingar e não acontecer absolutamente nada. Artigo 26 do crime da Lei de Segurança Nacional. Nesse caso específico, passa batido, não vale de absolutamente nada, não tem um processo nos professores, não tem nenhuma demissão. Por que isso? O sistema de justiça é disfuncional, ele protege os seus, está infiltrado, a hegemonia do grancismo já está implementada. Então, ele se autoprotege e se interprotege, cada um protege o seu coleguinha. Isso aqui, Bolsonaro e o ministro Tarcísio entregam um novo trecho da ferrovia Norte-Sul e ministro promete obra completa até junho. Eu tenho dito, as coisas administrativas do governo têm influído muito bem, obras muito interessantes sendo concluídas e até novas sendo feitas, sobretudo beneficiando o Nordeste. Agora chegou água numa cidade lá do Nordeste, que não via água há tempos. Ou seja, Bolsonaro ele está fazendo o papel no âmbito administrativo daquilo que ele consegue evitar a interferência de outros poderes, de outras instituições. Mas quando exige algo a mais, ele fica passivo, ele aceita tudo do Judiciário, tudo do TCU, tudo do Congresso Nacional,
por mais que as competências dele tenham sido exercidas legitimamente. Ele aceita absolutamente tudo. Por quê? É o grande dilema. Eu tenho falado, se eu tivesse um desejo, era entrar na cabeça do Bolsonaro e saber o que passa lá dentro. Eu ficaria mais tranquilo para passar informações mais precisas, mas o que eu falo aqui, eu sempre busco trazer a lógica, a coerência, as evidências que a gente está assistindo e tentar especular algo que esteja por trás para justificar a aceitação de aberrações e sempre dar o benefício da dúvida para o presidente e para os militares. Então, todo o esforço de raciocínio que eu faço é nesse sentido, para manter sempre uma lógica na mensagem. É difícil? Eu digo que é bastante, porque eu não escuto outras pessoas tentando fazer isso. Ou se condena, ou se idolatra. Não há um meio termo, não há eu diria, um passar de panos, quando realmente é para defender a moral, a integridade do presidente, e diferenciando de um passar de panos que é para defender decisões políticas desastrosas do presidente. Ou se age como fanático, defendendo tudo e transformando o Bolsonaro num gênio, ou se age como, eu diria, um leviano, condenando o presidente por tudo e o acusando de tudo quanto é coisa. Nem uma coisa nem outra. Bolsonaro, hoje já perdeu um pouco a paciência, já disse, atividade essencial é tudo que faz a pessoa levar o pão para casa. Isso é óbvio. Tanto que a Constituição, no artigo 1º, inciso 4, coloca o trabalho e a livre iniciativa como pilares da República. Isso não é de graça. Não é de graça. O trabalho e a livre iniciativa é o que produz, é o que gera a possibilidade de autossustento. Então, não é de graça. E a gente vê exatamente esses governantes destruindo o trabalho e a livre iniciativa, inviabilizando a livre iniciativa. E fica por isso mesmo. Isso é o mais incrível. Por que da passividade? Bato sempre na mesma tecla. Há uma razão de fundo. A gente não sabe o que é. Eu posso apostar que não é covardia nem medo do Bolsonaro, muito menos das Forças Armadas. A razão de fundo a gente verá, a gente conhecerá em breve. O que mais aqui que eu separei? Flávio Dino e Rui Costa vão ao STF para que Bolsonaro apague o tweet de repasses aos estados. Bolsonaro, ele fez aquela divulgação dos bilhões que ele enviou para os estados. Aí desagradou os governantes, lá, os esquerdistas. Eles querem que o STF determine que Bolsonaro apague as informações. Eu estou pagando para ver. Do tribunal, tudo é possível para contrariar ou inviabilizar Bolsonaro. O argumento para apagar o tweet, de jurídico não teve nada. Legislativo, achismo, diria até leviano. O tribunal vai cair nessa? Eu apostaria que sim. Não vejo nenhum problema para esse tribunal hoje, por meio também do mesmo tipo de fundamentação que tem sido a regra de achismos, argumentações ideológicas, manipulação de princípios, ignorar o próprio princípio da transparência, que é um princípio do orçamento público, está previsto lá na Lei de Responsabilidades Fiscais, está previsto em várias leis, na transparência dos gastos, ignorar isso e pegar um princípio de conveniência, sobretudo ligado à questão eleitoral, e falar que ele está querendo fazer campanha antecipada, que ele está querendo jogar a população contra os governadores e, com base nesse tipo de argumentação leviana, justificar uma decisão favorável a esses governadores. Hoje, no Brasil, absolutamente nada é possível. Nada é impossível. Fala do Barroso. Muitas mortes pelo vírus eram evitáveis. É legítimo o sentimento de abandono Brasil afora. O que ele quis dizer com isso? É uma fala para especular. Se a gente parar para pensar, trazer as decisões do Supremo, o que o Supremo tem feito? O que o Supremo pensa do presidente? As falas que os ministros já expressaram em relação ao presidente. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que
que o governo federal abandonou, não está fazendo nada. O que ele quis dizer com isso? Quem age certo, né, quem está fazendo certo hoje, são os governadores e prefeitos que estão fechando as suas localidades, destruindo empregos e empresas para tirarem um atraso, né, como se o fechamento de tudo fosse problema, fosse a solução, melhor dizendo. A própria Organização da Saúde disse que não é. Né? O que o ministro quis dizer com isso? Eu diria que uma fala, eu diria, impertinente, vindo de um ministro que a gente sabe o que pensa em relação ao Bolsonaro e ao governo. Só que eu comentei ontem, né, o PTB pede para a STF declarar a Lei de Segurança Nacional como inconstitucional. Eu disse ontem, né, os que mais passeiam por essa lei, os que mais incidem nessa lei são os que mais a aplicam, acusando e perseguindo os outros. Né, você pedir para inconstitucionalizar essa lei, na realidade, é como se um paciente que recebeu uma dosagem de medicamento errada de um médico, né, propositalmente, ao invés de processar o médico e tentar buscar caçar o registro do médico, esse paciente tente retirar o medicamento seguro de circulação. Esse pedido do PTB, é um pedido, eu diria, esdrúxulo. Né? Você vai tirar uma lei totalmente legítima. Se você lê a lei 7170 de 83, se vocês lerem, a gente vai ver que os crimes ali são plenamente aceitáveis, aquelas tipificações. Né? O problema é que hoje a malícia com que se trata os textos legais gera essas aberrações. Então, não se sabe lidar com ativismo judicial. O que se faz? Se alimenta o próprio ativismo com esse tipo de pedido esdrúxulo. É muito simples o tribunal manipular princípios e, para convalidar a lei, é uma coisa que nem precisaria, que ela já é validada, porque nada na Constituição permite a dedução de que a lei não foi recepcionada, de que a lei foi revogada. Né? Por outro lado, permite que o tribunal queira invalidá-la. Manipulando princípios, dizendo que viola a dignidade humana, dizendo que a lei é incompatível com o regime democrático, qualquer balela dessa, né? Pura ideologia mascarada de direito. Então, eu diria que uma atitude extremamente infeliz do PTB, onde o problema é o ativismo e se ataca a lei. Entidades do Rio reagem contra novas medidas restritivas impostas por Eduardo Paes. É previsível. Previsível. O prefeito aí tem um apoio de diversos governadores, né, inclusive do governador do Rio de Janeiro, que está substituindo o Witzel, e fica por isso mesmo. Né, a pessoa se torna corajosa quando tem alguém para se escorar. É sempre assim. Um se escorando no outro e todos se escorando na toga, né, no sistema de justiça, sobretudo nos infiltrados no sistema de justiça que patrocina essa agenda Organização das Nações, né, 2030, que a gente está vendo agora muito acelerada. Então é isso, a gente está num estado de coisas, eu diria, deplorável e tende a piorar. Eu diria até que vai piorar ainda por um período pequeno de tempo antes da mudança. E qual seria o termômetro? Eu diria, o único termômetro que a gente tem hoje é o sangue de barata do Bolsonaro. Sangue de barata do Bolsonaro é o nosso termômetro. Não é a quantidade de pessoas que estão apanhando nas ruas, não é a quantidade de empresas quebrando, não é a quantidade de desemprego, não é o endividamento gerado no Estado, nada disso. O nosso termômetro hoje é o sangue de barata do Bolsonaro e das Forças Armadas e algo que esteja por trás condicionando a atuação de ambos. Nada mais é termômetro para a mudança. Até onde Bolsonaro aguenta, até onde as Forças Armadas vão mostrar a razão de existirem. É simples assim. Quem fala que Bolsonaro não pode fazer nada, não sabe o que está dizendo. Quem fala que ele é covarde, medroso, também não sabe o que está dizendo, não sabe ler a personalidade da pessoa, não conhece a essência do ser humano, não sabe identificar o que a pessoa transmite quando fala, a questão emocional, não sabe um monte de coisa, não tem essa percepção. Quem defende o Bolsonaro, em todas as decisões políticas que faça, decisões jurídicas, eu diria que é um fanático, fanático, que há falhas grosseiras, em relação a decisões tomadas pelo presidente, não sabendo lidar com esse sistema, e tanto é que ele é humilhado o tempo inteiro por esse sistema e nada acontece.
Então, é o conjunto da obra, né? Mas a minha certeza é isso, eu confio no presidente, porque eu sei que ele não é covarde, não é medroso, e confio nas Forças Armadas, até porque eu fui militar, tenho amigos lá dentro, e sei que o Bolsonaro, né, militares ali que sejam obstáculos, ele tira de cena e promove gente nova, esse não é o problema, e aí a gente configura o estado de guerra em que a gente vive. Né? Essa é a minha leitura, e cada vez mais eu fico confiante nisso. Né? É isso, pessoal, que eu tinha separado para hoje. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ver se dá prioridade sempre para o superchat, né? Que eu vou fechar a live com 30 minutos hoje, né? Que fica mais enxuta, né? A gente vai. Ana Barba, vamos ver. Chico, boa tarde. Como o doutor Loyola é extremamente inteligente, peço a Deus nesse caso que ele esteja errado, mas as evidências demonstram que há grande chance de estar certo. Sim, eu não sei se vocês viram a entrevista do Loyola no Jornal da Cidade Online hoje, vale a pena, muito boa, né, como sempre. E ele, a gente pensa na mesma linha do que eu, né, apenas ele tem, eu diria, menos paciência, né, mas excelente entrevista. E o que ele falou, essa pergunta aqui de cima, faz todo sentido, tá? Entre fevereiro e abril do ano passado foi o momento de mostrar força, de mostrar a que veio. Infelizmente, não aconteceu o que a gente gostaria que tivesse acontecido, né? Que a presidência da República estivesse chefiando o Estado, né? Estivesse comandando todo esse episódio aí pelo qual a gente está passando. E não é isso que aconteceu. Vamos ver aqui, cara. Alberto, não acredito que o Bolsonaro vai reagir mais. Ele perdeu o time e o seu governo será assim até o final do seu mandato. Não temos substituto que pode suceder. A direita não tem quadro. Olha, isso aí é impossível de se confirmar isso que você está falando. Tá? Impossível. Por que impossível? Porque, vocês podem ver, não há limite para o avanço. Não há limite para o avanço. Enquanto o Bolsonaro não mostrar o poder que ele tem, ele ficará nu, ele ficará cada vez mais desnudado. E enquanto mais desnudado ele tiver, mais a população será oprimida, mais a economia irá para o buraco. Né? Porque é muito fácil você prender todo mundo em casa, você quebrar tudo e você ainda, como governante, eu diria, um ateu pilantra, ficar mamando nos cofres públicos, se autossustentando, fazendo contratos fraudulentos, enriquecendo, sempre com um discurso de estar protegendo a saúde, com aval de todo esse sistema de justiça. Isso daí não faz sentido. Não faz sentido. Né? Vai chegar o momento de que essa reação terá que vir. O país não aguenta até 2022 como está. Vocês podem ver que as coisas estão bem aceleradas. Né? Estão muito aceleradas. Então, o próprio Mandetta hoje falou que o Bolsonaro não se reelege em 2022. Como é que ele sabe disso? Nenhum político, vocês podem prestar atenção, nenhum político que sai às ruas tem aclamação popular. Absolutamente nenhum. Só o Bolsonaro. Como é que esses caras acham que o Bolsonaro não vai se reeleger em 2022? Porque eles têm a máquina na mão. Tem a máquina na mão. O Bolsonaro não sabe disso? É óbvio que sabe. Ele tem prova de tudo isso. Né? Não está usando porque não sei por quê. Mas isso aí não perca as esperanças. Não cai nessa esparrela, não, que vai haver a mudança. Isso aí é uma certeza absoluta que eu tenho. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o que o nosso amigo aqui, Luiz Marcos. Trump tirou o Biden do poder e fez um discurso maravilhoso de posse. Trump prometeu que só ele e Bolsonaro destruirão o comunismo no mundo e que a paz reinará para todo sempre. Olha, vamos aguardar o desfecho da história. A maioria já dá como favas contadas o que está acontecendo. Tá? Eu diria a grande maioria, 99% das pessoas. Qualquer opinião que vê o que está acontecendo como provisório, a espiral do silêncio tende a nos engolir. É o meu caso. Eu bato nessa tecla que a situação é provisória, e a espiral do silêncio tende a engolir, falar que a gente é doido e tudo mais. Eu prefiro ser taxado de doido, mas confiar naquilo que eu vejo, naquilo que eu percebo e naquilo que eu acredito. Eu digo, é um ato de fé?
Mas tem base fática quando a gente amplia o nosso contexto de análise. Tá? Então, isso para mim é muito claro. Olha, boas notícias, né? As boas notícias é isso que eu acho que eu falo. Quanto pior fica, mais rápida a mudança. São as únicas boas notícias que a gente tem. Né? Não existe boa notícia no Brasil. A boa notícia efetiva, daquela que a gente olha o fato acontecendo, né? Eu diria uma boa notícia em cima de um fato bruto, é a água que chegou numa cidade do Nordeste, as pessoas festejando. É uma boa notícia? É uma boa notícia. Pontual, né? Aliviando o sofrimento das pessoas, em cima de uma obra feita pelo governo, é uma boa notícia. Mas para a gente aqui, né, a massa de oprimidos, é uma notícia, eu diria, indiferente, com todo o respeito que a gente tem por essas pessoas que vivem décadas de sofrimento, né, de miséria. É uma boa notícia, mas não é o que a gente gostaria de escutar. Então, a minha notícia, eu diria que é uma mensagem da vida. Né? Quanto pior fica, mais rápida a mudança. É isso, pessoal. Então, hoje, assim, eu trouxe uma coisa diferente hoje. Eu vou fazer, sempre possível, vou fazer umas indicações de livro aqui na live. Não sei se vocês já leram, não sei se vocês leem. Livrinhos que valem a pena ser lido, tá? A gente está num momento bem propício para ganhar umas informações a mais. Guia Politicamente Incorreto do Comunismo, do americano Paul Kengor. Um livro excelente, faz um resumo sensacional, livro didático, uma diagramação boa, desmascara muitas coisas. Eu diria que é um livro leitura obrigatória, né, para adolescentes em diante. Tá? Vale a pena para ter uma maior compreensão do que está acontecendo. Outro livrinho, que é uma coisa que eu diria é raro de alguém estudar, Pensamento Crítico, um raciocínio lógico abstrato. É um livrinho com várias regras de argumentação, do Walter Carnielli e o Richard Epstein. Um americano, o outro é professor aqui da Universidade de São Paulo, mas ele não é esquerdista, né? Eu sempre analiso, até porque um professor esquerdista jamais será um escritor de pensamento crítico, né? Porque a desonestidade intelectual é uma coisa inerente ao próprio esquerdismo. Tá? Então, é impossível o cara escrever um livro de pensamento crítico, poder da lógica e da argumentação, sendo esquerdista. Então, é um livro que vale a pena ler, vários exemplos, muito interessante, e a gente acaba nos protegendo quando está debatendo com a pessoa, a gente consegue identificar se o argumento que vem ao encontro, que vem de encontro ao nosso, melhor dizendo, é um argumento leviano, um argumento falacioso. E hoje, né, o que a gente mais precisa, eu vejo, esse livro aqui é um livro que, independente de religiões, né, cada um pode ter sua religião, eu não tenho religião, eu sou um cara espiritualista, né? Eu busco compreender Deus, né, me aproximar de Deus do jeito que eu vejo como correto. Eu vejo que esse livro aqui é de leitura obrigatória, né? Como Conhecer Deus, do Deepak Chopra, é um best-seller mundial. Ele foi, eu diria, um livro sensacional, um livro assim muito marcante. Foi elogiado aqui pelo Dalai Lama, foi elogiado pelo Mikhail Gorbachev, né, que ele foi presidente, foi lá presidente da Rússia, né, era ateu, né? Gorbachev era ateu. Foi elogiado pelo grande psicólogo, falecido psicólogo social, Dr. Wayne Dyer, o Amit Goswami, que é um professor de física, especialista em física quântica, indiano, da Universidade de Oregon. É um livro fantástico. E aqui, qual é o diferencial desse livro? Ele, de uma forma, ele trabalha neurociência, tá, com informações da física quântica e da teologia, né, de uma teologia. E ele, de uma forma muito racional, muito inteligente, ele vai mostrando que quanto mais a pessoa amplia a consciência, mais a percepção divina, a percepção de Deus que a pessoa tem, vai mudando. Né? Então, por que Deus permitiu, beneficiou um sujeito mal e prejudicou o bom? Por que a minha oração não foi atendida, do sujeito foi?
Essas coisas infantis que muitas vezes levam à descrença, isso tudo eu diria, deixa de existir quando você lê o livro e começa a ter uma percepção diferente do que seja Deus. O Deus não é eu não gosto de falar dele, mas não é o Deus da Bíblia, não é nada disso, né? Deus é muito mais do que isso. Então, quando a gente se apega a uma noção de Deus e fica cristalizado a ela, a gente perde a noção efetivamente do que seja Deus. Deus é infinito, e o infinito nós não temos condições de compreender, está fora da nossa mente. Então, é muito interessante, é uma leitura que eu vejo como obrigatória para todo mundo. E por que eu estou indicando esse livro? Porque a gente vive uma guerra espiritual, por mais que as pessoas não acreditem. É uma guerra espiritual. E é o momento de entender melhor essa percepção, para ter uma leitura melhor da realidade. Tá? Então, fica aí minha dica, esses 3 livros para hoje. E estou me despedindo de vocês, tá? Meu Instagram está aqui, o Instagram e Twitter, Renato R. Gomes Oficial. E deem um like, compartilhe à vontade. Aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, vai alimentando lá no Telegram, que normalmente eu pego uma coisinha ou outra e vou comentando aqui. A quantidade de manifestações aqui está muito grande, a gente não tem como comentar tudo mais, senão perde o controle. Mas eu agradeço vocês estarem presentes aqui, agradeço a confiança e sempre friso, tudo que eu falo aqui é para levantar reflexão, tá? Jamais para tentar convencer de alguma coisa, ou para dizer que eu sou o dono da verdade. Eu não sou dono da verdade de nada. Eu apenas trago uma leitura, a minha leitura da realidade, para levar um alento ou levar alguma explicação que não vejo em outros comentaristas. Tá legal? Tudo de bom para vocês aí e abraço a todos. Amanhã, se tiver live, eu vou avisar o horário. Sexta-feira eu deixei livre, tá? Tudo de bom para vocês.